Meu dever na igreja é a criação de efeitos especiais. Durante uma produção, quando tenho projetos um tanto difíceis, o efeito em cada quadro precisa ser testado e modificado repetidamente, e há muitas falhas. Quando notei que os projetos dos irmãos eram relativamente simples e mais numerosos, eu pensei: meus projetos exigem muita técnica. Passo muito tempo pensando, procurando recursos e estudando. E o ciclo de produção é longo. Com projetos mais simples, haveria menos problemas. Eu só precisaria saber métodos e habilidades simples. E o ciclo de produção encurtaria, o que significaria menos dor de cabeça para mim. Depois, em meus deveres, eu analisava quais projetos eram difíceis e quais eram simples e escolhia quais assumir. Uma vez, escolhi um projeto simples e deixei os mais complicados para os meus irmãos. Quando vi como meus irmãos concordaram de imediato, fiquei um pouco incomodada. Eu não estava recuando diante das dificuldades? Mas então pensei, projetos difíceis sempre exigem muito tempo e muita energia. Consomem muito esforço mental. Então projetos simples são melhores. Mais tarde, senti que havia como melhorar um desses meus projetos. Mas eu não queria me esforçar para isso. E percebi que meus irmãos não viam nenhum problema. Assim, só deixei como estava. Às vezes, quando tinha problemas, eu refletia rapidamente sobre eles e ia perguntar aos irmãos. Achava que isso era eficiente e não me esgotava. Era um jeito fácil de completar minhas tarefas. Mas quando fazia isso, eu tinha uma sensação de culpa. Algumas perguntas eram simples e eu as poderia ter resolvido com pouco esforço. Quando perguntava aos irmãos, eu interrompia seus deveres. Mas eu não tentava entender sozinha. E assim, esse truque se tornou regra em como eu fazia meus deveres. Depois, fui para a área de produção de vídeos. Além de produzir vídeos, eu tinha que liderar meus irmãos no estudo e aprimorar suas habilidades. Por isso, tinha que trabalhar mais do que o normal. Eu devia não só adquirir habilidades, mas devia achar recursos e preparar lições com base nas suas necessidades. Parecia uma tarefa difícil e cansativa. Pensei, meu dever antigo era melhor, sem tantos fardos e pressões. Eu só precisava completar meus projetos. Agora, tenho muito mais trabalho e preocupações. Pensar nisso me deu dor de cabeça. Mais tarde, comecei a pensar em como eu poderia poupar tempo e não me cansar tanto. E decidi mandar os tutoriais de efeitos especiais para os meus irmãos. Assim, os irmãos podiam estudá-los e eu não perderia tempo atrás de recursos. Quanto mais refletia, mais eu sentia que era o método melhor. Ele foi eficiente para ensinar-lhes habilidades? Foi? Depois de um tempo, meus irmãos disseram que os tutoriais não resolveram seus problemas. Na época, senti pena deles. E sem opções, procurei alguns recursos para instruir todos de maneira simples. E pensei, bom trabalho, todos têm lições. Não demorou e nossa líder de equipe disse: os irmãos disseram que por problemas técnicos, os vídeos produzidos estão piores e precisam ser refeitos, o que os está atrasando. Quando ouvi isso, não tentei entender sozinha. E senti que esse dever não exigia só sofrer e pagar um preço, mas se responsabilizar pelos erros. Por isso quis desistir dele. Um dia, minha líder me procurou e me expôs por improvisar e ser astuta em meus deveres. E lidou comigo, dizendo que se as coisas não mudassem, eu seria demitida.
quando ouvi minha líder dizer isso, embora admitisse que eu estava improvisando, eu não me arrependi. Ao pensar nas dificuldades e problemas que eu enfrentaria no futuro, eu não quis mais cumprir esse dever. Eu quis um dever mais fácil. No dia seguinte, procurei a líder e disse: não sou apta para esse dever. Eu gostaria de mudar. Ela lidou comigo e disse: você não está apta? Sequer tentou? Você não se esforça, sempre improvisa. E tem humanidade ruim. Com esta conduta, você realmente não está apta. Quando ela disse isso, senti que meu coração se esvaziou. De volta no estúdio, vi as outras irmãs ocupadas com seus deveres. Mas eu não tinha mais meus deveres. E fiquei bem triste. Nunca pensei que poderia perder meu dever. Na época, eu até me defendi. Eu não queria esse dever. Poderiam ter me dado outro. Por que perdi minha qualificação para os deveres? Mas então pensei, Deus é soberano sobre tudo. Minha demissão é a vinda do caráter justo de Deus. Devo obedecer e refletir sobre mim mesma. Certo. Nos dias seguintes, eu revivi muitas vezes a cena em que minha líder me demitiu. Quando pensei no que a líder disse, eu me senti péssima. Especialmente quando disse que eu tinha humanidade ruim. Eu não sabia como refletir. Assim, na minha dor, orei a Deus, pedindo sua orientação para me entender. Amém. Amém. Mais tarde, vi uma passagem na Palavra de Deus. Lidar com as coisas de forma tão irreverente e irresponsável não é algo dentro do caráter corrupto? Que coisa é essa? É escória. Em todos os assuntos dizem há quase isso e perto o suficiente. Essa é uma atitude de talvez, possivelmente e chegar quase lá. Fazem coisas superficialmente e se contentam em se virar com o mínimo. Não veem sentido em ser conscienciosos e precisos, e menos ainda em buscar princípios. Isso não é algo dentro de um caráter corrupto? Essa é uma manifestação de humanidade normal? Chamá-lo de arrogância é correto, e chamá-lo de dissoluto também é adequado. Mas a palavra mais correta é escória. Tal escória está presente na humanidade da maioria. Desejam fazer o mínimo possível e há um cheiro de engano em tudo que fazem. Elas enganam quando podem, tomam atalhos quando conseguem e detestam gastar tempo ou pensamento com o problema. Pensam, desde que não me revelem nem me chamem para prestar contas, então posso seguir enrolando. Fazer bem um trabalho não justifica o esforço. Tais pessoas nada aprendem com maestria e não se aplicam em seus estudos. Só querem aprender o básico e se acham especialistas. Então, continuam enrolando. Essa não é uma atitude que as pessoas têm em relação às coisas? É uma atitude boa? Esse tipo de atitude que tais pessoas adotam em relação a pessoas, eventos e coisas é se virar. E tal escória existe em toda a humanidade. Pessoas com escória em sua humanidade assumem a visão de enrolar em tudo o que fazem. Isso lhes permite fazer algo direito? Não. São capazes de completar alguma coisa? Não mesmo. Como diferenciar nobres e vulgares? Veja como eles abordam pessoas, eventos e coisas. Observe como eles agem, como lidam com as coisas e como eles enfrentam problemas. As pessoas com caráter e dignidade são sérias, diligentes e se dispõem a fazer sacrifícios. As pessoas sem caráter e dignidade
São inconstantes e desleixadas nas ações. Estão sempre tramando e desejando enrolar. Elas não aprendem nenhuma habilidade com maestria, e não importa quanto tempo estudem, permanecem confundidas pela ignorância em questões de habilidade ou profissão. Tudo parece bem se não as pressionar, mas assim que você o faz, elas entram em pânico e suam, ficam sem resposta. Essas são pessoas de baixo caráter. Amém. As palavras de Deus me atingiram, especialmente estas. Elas enganam e tomam atalhos quando podem, sem caráter e dignidade, de baixo caráter. Cada palavra revelava minha atitude em relação aos deveres. Vi que era assim que eu fazia meus deveres. Eu improvisava em tudo que fazia e só fazia coisas num padrão mediano. Eu considerava meus interesses carnais, buscava maneiras de não sofrer e nunca pensava em como cumprir bem os meus deveres. Por conforto carnal e para evitar sofrimento, eu sempre escolhi os projetos mais fáceis, quando produzia efeitos especiais. No processo de produção, mesmo quando via problemas e espaço para melhorar, contanto que mais ninguém os visse, eu não me importava. Em meu dever de produção de vídeos, eu precisava aprender habilidades e levar meus irmãos a aprendê-las. Sentia que a pressão desse dever era demais e causava muito sofrimento. Pensar nele já me cansava. Assim, para o meu bem, eu tentava truques e astúcia, para que meus irmãos aprendessem sozinhos. O que significava que eles nunca melhoravam. Eles não eram eficientes e atrasavam o trabalho. Sim. Em todos os meus deveres, eu usava truques e enganação, sem pensar no trabalho da igreja nem em como ir bem nos deveres. Eu não tinha humanidade. Eu era egoísta e tinha condição baixa. Ao refletir sobre isso, me enchi de remorso e culpa. Depois, li na Palavra de Deus. Na superfície, algumas pessoas não parecem ter problemas sérios em seu dever. Não fazem nada maligno, não causam perturbações, nem trilham a senda dos anticristos. Não há erros maiores, nem problemas de princípio em seu dever. Mas, sem que percebam, em poucos anos elas são expostas, por não aceitar a verdade como incrédulos. Por que desse jeito? Outros não veem um problema, mas Deus escrutiniza seu coração e vê o problema. São sempre superficiais e impenitentes. São expostos com o tempo. O que é seguir impenitente? Significa que, embora sempre tenham cumprido o dever, elas sempre tiveram a atitude errada. Atitude de desleixo, superficial e casual. E nunca são conscienciosas nem devotas. Elas se esforçam, mas agem sem se envolver, sem dar tudo o que têm. E são transgressões sem fim. Do ponto de vista de Deus, elas nunca se arrependeram e nunca houve nenhuma mudança nelas. Isto é, elas não renunciam ao mal, nem se arrependem. Deus não vê nenhuma atitude de arrependimento, nenhuma reversão em sua atitude. Elas são persistentes em considerar seu dever e a comissão de Deus com tal atitude e tal método. Nunca ocorre mudança alguma nesse caráter teimoso e intransigente. E, além disso, elas nunca se sentiram endividadas com Deus. Nem que seu desleixo e superficialidade são uma transgressão, um mal. Em seu coração não há dívida, não há culpa, autorrepreensão, nem autoacusação. E com o tempo, Deus vê que não existe cura para essa pessoa. Não importa o que Deus diga, quantos sermões ela ouça, nem quanta verdade entenda. Seu coração não se comove.
e sua atitude não é alterada nem revertida. Deus diz: não há esperança para ela. Nada do que digo toca seu coração e nada do que digo a muda. Não existe maneira de mudá-la. Essa pessoa é inapta a cumprir seu dever e a prestar serviço na minha casa. Por que Deus diz isso? É porque, quando ela cumpre seu dever, não importa quanta tolerância lhe seja estendida, não tem efeito. Não pode fazê-la mudar, nem melhorar em seu dever. Não pode deixar que embarque na senda de buscar a verdade. Não existe cura para essa pessoa. Quando Deus determina que não há cura para uma pessoa, Ele ainda assim se agarrará a essa pessoa? Não. Deus a largará. O modo como você vê as comissões de Deus é um assunto muito sério. Se você não consegue completar o que Deus lhe confiou, então não está apto para viver em sua presença e deveria ser punido. É certo e natural que humanos devem completar as comissões de Deus. Essa é a sua responsabilidade suprema, tão importante quanto a sua vida. Se você não leva a sério as comissões de Deus, então está traindo a Ele da maneira mais grave. Nisso você é mais lamentável que Judas e deveria ser amaldiçoado. Amém. 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 Li sem parar a palavra de Deus. Notei que, mesmo que eu parecesse cumprir meus deveres, em meu coração eu estava traindo a Deus. Em meus deveres, eu só ligava para minha carne e evitava sofrer. E improvisava com truques e astúcia. Mesmo quando podia fazer melhor o meu trabalho, eu não o fazia. Porque sentia que, embora não fosse bem feito, pelo menos estava feito. E isso bastava. Eu nunca levei o problema de eu sempre improvisar a sério, nem refleti ou tentei me entender. Depois, a líder me alertou. Era Deus dando chance de me arrepender. Mas eu não me arrependi de nada. Ainda considerava minha carne. Ao pensar em como meu dever exigia muito trabalho e tinha um preço, eu não queria mais o meu dever. Porque eu era tão teimosa. Deus me deu tantas chances de me arrepender e mudar. Era sua misericórdia para comigo. Mas eu só considerava meus interesses. Não buscava a verdade nem refletia. E continuava a me opor a Deus. Eu era tão rebelde. Meu dever era uma comissão dada por Deus. E eu deveria ter feito de tudo para cumpri-la. Amém. Mas eu não só não cumpri bem os deveres. Eu tinha improvisado para enganar Deus e até rejeitei meu dever. Isso não era uma traição de Deus? Era. O caráter justo de Deus não tolera ofensa. E Deus odiava tudo o que eu tinha feito. Minha demissão mostrava a justiça de Deus. Quando percebi isso, senti um pouco de medo e me arrependi por partir o coração de Deus. Eu não podia mais improvisar assim. Eu precisava mudar. Amém. Sem a sua comunhão, eu não teria percebido a séria essência de improvisar. Quando fazemos concessões a nós mesmos e sempre toleramos erros pequenos, no fim prejudicamos o trabalho e Deus nos odeia e elimina. Certo. Depois disso, espalhei o evangelho com meus irmãos. Já que eu não conhecia os princípios e não era boa em falar com pessoas, o dever era muito difícil. E eu não queria pagar um preço de novo. Mas lembrei-me da minha atitude quanto ao meu antigo dever. E vi que conseguir pregar o evangelho era a misericórdia de Deus para mim. Sim. Eu não deveria mais fugir quando enfrentava um problema. Ao perceber isso, me senti um pouco mais positiva. Graças a Amém. Deus. Depois refleti sobre mim mesma. E me perguntei por que eu queria recuar quando meu dever ficava difícil. Que natureza me controlava nesse caso?
Depois, vi um vídeo com a leitura da Palavra de Deus. Vamos ver juntas. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: Hoje você não crê nas palavras que digo e não presta atenção nelas. Quando chegar o dia de difundir essa obra e você perceber a totalidade dela, você se lamentará e naquele tempo você ficará perplexo. Há bênçãos, mas você não sabe como desfrutá-las. E há a verdade, mas você não a busca. Acaso você não está trazendo desprezo sobre si mesmo? Hoje, embora o próximo passo da obra de Deus ainda esteja por começar, nada há de excepcional no que se refere às demandas feitas a você e ao que se espera que você viva. Há tanta obra e tantas verdades. Elas não são dignas de serem conhecidas por você? O castigo e o julgamento de Deus são incapazes de despertar seu espírito? O castigo e o julgamento de Deus são incapazes de fazer com que você se odeie? Você se contenta com viver sob a influência de Satanás, em paz e alegria e com um pouco de conforto carnal? Será que você não é a mais baixa de todas as pessoas? Ninguém é mais tolo do que aquelas que contemplaram a salvação, mas não buscam ganhá-la. São pessoas que se empanturram com a carne e se deliciam com Satanás. Você espera que sua fé em Deus não envolva quaisquer desafios ou tribulações, nem a menor dificuldade. Você sempre busca coisas sem valor e não dá valor à vida. Em vez disso, coloca seus pensamentos extravagantes acima da verdade. Você é tão inútil. Você vive como um porco. Que diferença há entre você, porcos e cães? Os que não buscam a verdade e, em vez disso, amam a carne, não são todos bestas? Os mortos sem espírito não são todos cadáveres ambulantes? Quantas palavras foram ditas no meio de vocês? Apenas uma pequena obra foi feita no meio de vocês? Quantas coisas eu providenciei entre vocês? Então, por que você não as ganhou? Do que você pode se queixar? Não é o caso que você não ganhou nada porque está amando demais a carne? E não será porque seus pensamentos são exorbitantes? Não será porque você é estúpido demais? Se você é incapaz de ganhar essas bênçãos, você pode culpar Deus por não salvá-lo? O que você busca é ser capaz de ter paz depois de crer em Deus, que suas crianças estejam livres de doenças, que seu marido tenha um bom emprego, que seu filho encontre uma boa esposa, que sua filha encontre um marido decente, que seus bois e cavalos arem bem o solo, que tenha um ano de clima bom para suas colheitas. É isso que você busca. Sua busca visa tão somente viver com conforto, que nenhum acidente sobrevenha à sua família, que os ventos passem ao largo, que sua face não seja tocada pela areia, que as colheitas de sua família não sejam inundadas, que você não seja atingido por nenhum desastre. Em suma, você busca viver no abraço de Deus, viver em um ninho aconchegante. Um covarde como você que sempre busca a carne, você tem um coração, tem um espírito? Você não é uma besta? Eu lhe dou o caminho verdadeiro sem pedir nada em troca, mas você não busca. Você é mesmo alguém que crê em Deus? Eu lhe concedo vida humana real, mas você não busca. No que você se diferencia de um porco ou de um cão? Porcos não buscam a vida do homem, não buscam ser purificados e não entendem o que é vida. Todo dia, depois de comer sua porção, eles simplesmente dormem. Dei a você o caminho verdadeiro, mas você não o ganhou.
Você está de mãos vazias. Você está disposto a continuar nessa vida, na vida de um porco? Qual é o significado de tais pessoas estarem vivas? Sua vida é desprezível e ignóbil. Você vive no meio da imundície e licenciosidade e não busca nenhum objetivo. Acaso sua vida não é a mais ignóbil de todas? Você se atreveria a levantar os olhos para Deus? Se você continuar a experimentar desse modo, o que adquirirá além de nada? O caminho verdadeiro foi dado a você, mas ganhá-lo ou não depende, em última análise, da sua busca pessoal. Amém. Cada uma das perguntas de Deus perfurou o meu coração. Era como se Deus me perguntasse face a face. E eu senti que devia muito a Ele. Pensei em como Deus encarnado expressou tanta verdade para nos regar e suprir, para que pudéssemos ganhar a verdade, livrar-nos da corrupção e ter uma chance de salvação. Essa é a maior bênção de Deus para a humanidade. Sim. Amém. Os sábios aproveitarão a chance fornecida pela obra de Deus e usarão seu tempo para buscar a verdade e cumprir seus deveres. Buscar uma mudança em seu caráter de vida durante seus deveres. E, enfim, entender a verdade e ser salvos por Deus. Sim. Mas os cegos e ignorantes buscam diversão carnal e sobrevivência e não se esforçam na busca pela verdade. Não se envolvem e se esforçam pouco em seus deveres. E não importa quanto tempo acreditem, nunca entendem a verdade. Seu caráter de vida não passa por mudanças. E no fim são eliminados por Deus. Isso. Certo. Pensei em mim mesma. Eu não era ignorante assim? Filosofias satânicas como viva a vida no piloto automático e preguiça tem suas bênçãos eram meus princípios de vida. Cada dia eu trabalhava para sobreviver e buscava confortos carnais. Eu tinha acreditado em Deus por anos, sem buscar a verdade, nem me concentrar em mudança de caráter, e em si eu seguia a vontade de Deus. Achava meu prazer carnal mais importante do que a vontade de Deus. Assim, sempre que meus deveres exigiam que pagasse um preço, eu improvisava e recorria a truques e enganação, fazendo com que meus deveres não tivessem resultados e atrasassem o trabalho da casa de Deus. Mesmo assim, não senti remorso nem culpa. Meu desejo por conforto me tornou degenerada, indiferente a melhorias e negligente. Eu não estava desperdiçando vida? Em que eu era diferente de um animal? Enfim, vi que essas toxinas são falácias que Satanás usa para corromper as pessoas. Fazem com que elas busquem conforto e não melhorias, vivem degeneradas e acabem morrendo em ignorância. Certo. A culpa era toda minha por ter perdido o dever. Eu era muito preguiçosa. Eu era irresponsável com meu caráter e não era digna de confiança. O que enojava meus irmãos e levava Deus a me odiar. Sim. Um desejo por conforto alcança nada, mas no fim arruína a vida das pessoas. Lembro-me de que a Bíblia diz: e a prosperidade dos loucos os destruirá. Isso é verdade. Sim. No passado, eu sentia que deveres com altas exigências e muitas tarefas equivaliam a sofrimento. Mas isso não era sofrer por meus deveres. Claro, minha natureza era egoísta. Eu me preocupava muito com a carne. Embora devamos sofrer e pagar um preço quando há dificuldades nos deveres, essas são coisas que podemos suportar, pois Deus não dá nada além disso. Certo. Sim. E Deus usou essas dificuldades para revelar meus caracteres corruptos e deficiências, para que eu me autoconhecesse, buscasse a verdade e mudasse meu caráter de vida. Ao mesmo tempo, Deus esperava que eu aprendesse a confiar nele diante dessas dificuldades e a ter uma fé sincera. Sim. Sim. Dificuldades em nossos deveres são uma boa chance para aprender lições e ganhar a verdade. É algo útil para a nossa entrada na vida. Embora experimentemos sofrimento nos deveres, ganhamos prazer espiritual verdadeiro. Isso é uma bênção de Deus. Sim. Isso. No passado, eu era ignorante, não entendia a vontade de Deus.
Perdi chances de ganhar a verdade e ser aperfeiçoada por Deus. E eu permiti que esse tempo ótimo passasse em vão. Embora tivesse conforto carnal e não sofresse nem pagasse um preço alto, eu não possuía nenhuma verdade e meus caracteres corruptos não foram resolvidos. Não acumulei boas obras em meus deveres, atrasei o trabalho da igreja e nojei Deus. Se eu continuasse vivendo desse jeito confuso, eu perderia a salvação de Deus. Certo. Na época, fiquei enojada e indignada comigo mesma e não queria mais viver como um animal. Amém. Um dia, em meus devocionais, li outras palavras de Deus. Vou lê-las. Ok. A busca de hoje é em prol de lançar os alicerces para a obra futura, de modo que você possa ser usado por Deus e dê testemunho dele. Se fizer disso o alvo da sua busca, poderá ganhar a presença do Espírito Santo. Quanto mais alto for o alvo de sua busca, mais você pode ser aperfeiçoado. Quanto mais você persegue a verdade, mais o Espírito Santo opera. Quanto mais energia aplicar na busca, mais você ganhará. O Espírito Santo aperfeiçoa pessoas de acordo com o estado interior delas. Algumas dizem que não estão dispostas a ser usadas por Deus ou aperfeiçoadas por Ele, que querem segurança carnal e liberdade de infortúnios. Algumas estão indispostas a entrar no reino, mas se dispõem a cair no abismo. Então Deus lhe concederá seu desejo. Aquilo que você busca, Deus o fará acontecer. Então, o que você está buscando? É ser aperfeiçoado? Suas ações atuais são em prol de ser aperfeiçoado e ganho por Deus? Você deve avaliar-se assim, constantemente no seu dia a dia. Se você aplicar todo o seu coração na busca de uma única meta, Deus certamente vai aperfeiçoá-lo. Tal é a senda do Espírito Santo. A senda na qual o Espírito guia as pessoas é alcançada por meio da busca que fazem. Quanto mais você tiver sede de ser aperfeiçoado e ganho por Deus, mais o Espírito operará em você. Quanto menos você buscar e mais negativo e regressivo for, menos o Espírito poderá operar. Com o tempo, o Espírito vai abandonar você. Você deseja ser aperfeiçoado por Deus? Deseja ser ganho por Deus? Deseja ser usado por Deus? Vocês deveriam procurar fazer tudo pelo bem de serem aperfeiçoados, ganhos e usados por Deus, para que o universo e todas as coisas possam ver as ações de Deus manifestadas em vocês. Vocês são os mestres dentre todas as coisas. E entre tudo o que há, permitirão que Deus desfrute de testemunho e glória por meio de vocês. Isso prova que a sua geração é a mais abençoada de todas. Você deve sofrer adversidade pela verdade, entregar-se a ela e suportar humilhação por ela. E para ganhar mais da verdade, você deve passar por mais sofrimento. É isso que você deve fazer. Você não deve descartar a verdade por uma vida familiar pacífica. Nem deve perder a dignidade e integridade da sua vida por causa de um prazer momentâneo. Você deve buscar tudo o que é belo e bom e buscar uma senda mais significativa na vida. Se você levar uma vida tão vulgar e não buscar quaisquer objetivos, não está desperdiçando a vida? O que você pode ganhar com isso? Você deve abandonar todos os prazeres da carne em favor da verdade. E não deve jogar fora todas as verdades em favor de um pouco de prazer. Pessoas assim não têm integridade, nem dignidade. Sua existência não faz sentido. Amém. Amém. A palavra de Deus me mostrou que para ganhar a verdade em nossos deveres, devemos trair a carne e praticar a verdade. Assim Deus nos aperfeiçoará. Essa é a maneira mais significativa e valiosa de viver. Amém. Isso. Se deixarmos a verdade por conforto carnal temporário, nós viveremos sem dignidade, perderemos
a obra do Espírito Santo. E seremos eliminados por Deus sem chances de salvação. Sim. Sim. Também aprendi que, para resolver o desejo de conforto carnal, devemos ter um coração que busca a verdade, refletir sobre nós mesmos quando coisas acontecem, concentrar os esforços nos deveres. E quando encontramos dificuldades, devemos conseguir renunciar à carne e proteger o trabalho da casa de Deus. É assim que recebemos a orientação e obra do Espírito Santo. Sim. Certo. Amém. Quando percebi essas coisas, meu coração se iluminou. E jurei que renunciaria à carne e me esforçaria ao máximo em meus deveres. Amém. Depois disso, refleti sobre como pregar bem o Evangelho. Quando eu não entendia os princípios, eu buscava com meus irmãos e arrumava tempo para estudar com os outros. Mais tarde, quando apareceram mais tarefas na pregação do Evangelho, eu já não senti mais que elas incomodavam. Em vez disso, senti que eram minha responsabilidade. Embora estivesse sempre ocupada, eu me senti enriquecida. Graças a Deus. Inesperadamente, um dia, minha líder me procurou e me pediu para voltar ao meu dever de efeitos especiais. Quando ouvi isso, fiquei muito animada. Além de ser grata a Deus, eu não soube o que dizer. Lembrei-me de como me importara com a carne e improvisara nos meus deveres no passado. E me senti em dívidas com Deus. Eu não podia compensar meus erros passados. Só podia retribuir o amor de Deus em meus deveres agora. Amém. Mais tarde, quando eu enfrentava dificuldades em meus deveres, eu orava a Deus e refletia sobre como resolvê-las. Uma vez um dos meus projetos de efeitos especiais não ficou muito bom. E a líder de equipe e a responsável não sabiam como consertá-lo. Eu também estava sem ideias e não sabia nem por onde começar. Pensei, se eu ficar tentando arrumar isso, gastando tempo trabalhando nisso, não sei se serei capaz de consertar isso. Talvez outra pessoa deva fazer isso. Vi que esses pensamentos eram uma tentativa de fugir das dificuldades. Então logo orei a Deus. Lembrei-me das palavras de Deus. Quando há um dever adiante, confiado a você, não pense em como evitar dificuldades. Se algo é difícil, não o coloque de lado e o ignore. Você deve encará-lo. Você sempre deve se lembrar de que Deus está com você, que com Deus nada é difícil. Você deve ter essa fé. Amém. Verdade. A palavra de Deus me deu uma senda de prática. Não importa quais problemas ou dificuldades encontremos nos deveres, deveríamos confiar em Deus para buscar soluções. Não deveríamos evitar dificuldades ou recuar dos deveres por causa de sofrimento. Isso é traição e deslealdade a Deus. Sim. Quando percebi isso, prometi a mim mesma que dessa vez eu confiaria em Deus, renunciaria à carne e me esforçaria para consertar isso. Amém. Então, me acalmei e revisei meu trabalho várias vezes. E, enfim, fiz os ajustes necessários. Depois de assistir, todos elogiaram e não tinham sugestões. Graças a ótimo. Deus. Depois de praticar assim, meu coração ficou em paz e à vontade. Senti que pagar um preço em meus deveres era uma verdadeira bênção de Deus. Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. É.